Em vez de eu ficar vários meses e meses pensando no assunto, e pensando para depois fazer um vídeo, eu acho que eu vou fazer vídeos mais, assim, veio na minha cabeça e já vou falar. Que eu já falo com mais detalhes, também posto com mais frequência. É bom que eu organize minhas ideias também. Eu quero falar de um assunto hoje que me decepcionou um pouco. Mas eu tô querendo falar dele há um tempo porque eu já percebo isso é uma constante que eu vejo por aí em todo mundo. Eu quero falar sobre o ideal de viajar o mundo. Eu já percebi que isso aí é um ideal universal, todo mundo quer isso. Eu tava... nem vou falar isso, mas... Eu vejo vídeos na internet de canais por aí. Eu vejo até a minha família, entendeu? Paranoica com isso. E eu vejo que a maioria das pessoas, elas têm esse ideal. Mesmo que não venham a perseguir ele, não pensem em fazer isso, elas querem isso. Viajar o mundo. Quando você tem todo mundo querendo a mesma coisa, você, na maioria das vezes, você tem uma alienação. Você tem um desejo que não é das pessoas, que foi colocado ali, e elas acham que é delas, mas não é. Esse ideal de você viajar o mundo, de você rodar o mundo, isso aí é uma alienação. Isso aí não veio de você. Se você tem esse ideal, eu lamento trazer a você. Isso não veio de você. Isso foi artificial. Como você sabe que isso não veio de mim? Como você sabe que é artificial? Como é que você sabe que veio do sistema? Você está chutando? Não. Eu sei que veio do sistema porque você precisa se vender ao sistema para poder conseguir, pelo menos aspirar a alcançar esse ideal. Você precisa de dinheiro para isso. Muita grana você precisa para isso. E para ter muito dinheiro você tem que se vender ao sistema. Então seja lá quem, seja lá como, plantaram esse desejo nas pessoas, foi o sistema que é dono do dinheiro, porque você precisa do dinheiro para fazer isso. Bom, o que é esse ideal? A mente, ela anseia por liberdade. As pessoas, elas sabem muito bem que estão presas, mesmo as ignorantes, mesmo as que fingem que está tudo certo. Elas sabem que estão presas porque elas sentem, entendeu? Elas sabem que não podem sair para onde querem, elas sabem que não podem ir para onde querem, elas sabem que não podem fazer o que querem. E o ideal de liberdade, nos filmes, nas publicidades, nas mídias, nas celebridades, etc., ele é vendido como uma forma de se libertar de tudo isso, de quebrar isso. As pessoas gostam de viajar porque viajando elas esquecem que elas são escravas. Elas esquecem que elas vão ter que voltar no mês que vem e trabalhar em dobro. Entendeu? Viajar é uma coisa que as pessoas gostam por isso, porque tira elas da prisão que elas estão e que, dias de passagem, elas se recusam a acreditar que estão. A verdade é que o sistema ele criou esse ideal porque ele não consegue destruir o desejo por liberdade real das pessoas. Ele criou isso porque as pessoas querem se libertar, mas não podem encontrar a liberdade real. Então, resta essa, a liberdade falsa. Você vai trabalhar que nem escravo, conseguir um monte de dinheiro, e você vai viajar fingindo que você é livre. Pode parar para pensar. Esse desejo mundial de você viajar o mundo, isso é um fingimento de liberdade. Você não é livre. Até porque você vai viajar para lugares que são exatamente a mesma coisa. Você vai viajar para lugares tendo que voltar. Você vai viajar para lugares estando escravo de alguma coisa. Entendeu? Você vai ter que trabalhar, você vai ter que se vender, você vai ter que se entregar para cima de algum jeito para você conseguir essa, entre aspas, liberdade. Então não é liberdade. O que eu acho? Eu acho que o mundo inteiro está do jeito que está o lugar em que você está. Se você for para a China, for para a Europa, for para não sei aonde, a coisa lá não está diferente. É a mesma rotina, são as mesmas alienações mentais, os mesmos medos, as mesmas inseguranças e ansiedades que tem aqui. Porque o sistema ele não prendeu apenas o corpo das pessoas, ele prendeu a mente. As pessoas estão presas numa uma estrutura, uma supraestrutura psicológica que as julga o tempo inteiro, que as humilha o tempo inteiro, e se afastar de tudo, se viajar, se afastar elas acham que estão se afastando disso, mas não estão.
Eu acho que o desejo que as pessoas têm universal, que foi vendido pelo sistema de viajar, é uma rota de escape para a prisão mental, para o desejo de escapar da prisão mental que o sistema colocou as pessoas. Entendeu? Eu tava falando com uma pessoa e a pessoa disse que gostava muito disso, que queria muito isso e que dá pra ver que a pessoa realmente estava bem engajada com isso. E eu fiquei pensando, essa pessoa ela tá cheia de problema pessoal e ela tá aspirando isso pra fugir desses problemas. Que problemas são esses? Por exemplo, cara, a idade chegar é um problema para as pessoas. Entendeu? Tem muitas pessoas que aguentam a vida porque elas são novas ainda, mas elas não gostam nem de pensar em quando vão ficar velhas. E para fugir disso, a pessoa se enfia, por exemplo, sei lá, em viagem, em alguma coisa. É como se fosse uma rota de escape para alguns problemas de verdade. Bom, eu ia falar mais, que agora não tá vindo na mente. Mas eu acho que as pessoas estão fugindo, elas querem fugir delas mesmas, entendeu? O que você tem que pensar, o que você está... Você tem que ser sincero com você. Com essa ideia de viagem, de viajar ao mundo, você está procurando o quê? O que você está procurando lá fora que não tem aqui? É isso que você tem que se perguntar. Você está procurando o quê? As pessoas estão procurando emoções, elas estão procurando uma identidade própria. Eu acho que as pessoas estão procurando uma coisa que elas não vão encontrar. Você está procurando uma coisa que está dentro de você. Você está procurando a sua identidade própria. Viajando e passando por aventuras, como o que você vê nos filmes, como o que foi vendido para você. Você está procurando uma identidade própria. Você não vai encontrar isso procurando aí fora. Isso não está aí fora, isso está dentro. Achei legal fazer esse vídeo porque é uma alienação que é tão universal que é óbvio que veio do sistema. É óbvio que isso não veio das pessoas. É óbvio. Então, é como o casamento moderno. Aquele que você vai lá na lei e assina um documento com o Estado Illuminati. É aquilo é alienação. Aquilo, as pessoas foi criar desejo para as pessoas fazerem isso porque isso beneficia o Estado. Quando você tem todo mundo querendo uma coisa, quando você tem todo mundo fazendo uma coisa, quando você tem todo mundo aspirando uma coisa, tenha certeza, isso não veio das pessoas. Isso não veio das pessoas. Isso veio do sistema. Quando eu falo sistema, agora eu estou falando dos engenheiros sociais e os engenheiros... Às vezes pode dar a impressão que o que eu estou falando, quando eu falo para engenheiros sociais, parece que eu estou falando conspiração. Por quê? Porque, pô, mano, você está falando de engenheiros sociais, você é louco. Não, eu não sou louco. Eu não sou louco. Não, aqueles que estão por detrás da mídia, saiba, eles não são idiotas. Eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem exatamente o que colocar ali, o que aquelas pessoas ali, que são aqueles biônicos lá, que são atores, o que eles devem falar, como eles devem falar, que expressões eles devem fazer, que música deve tocar, tudo. Tudo aquilo para manipular sua opinião. Eles são muito bons nisso. Eles são engenheiros sociais. A TV é um grande handler. Hollywood é a mesma coisa. Entendeu? Olha o nome Hollywood. O que isso tem a ver com os tempos modernos atuais? Com o tempo contemporâneo? Nada. Isso é paganismo antigo. É tudo com... Ó, quando eu falo de engenheiros sociais, são aqueles que mandam na mídia, são aqueles que mandam no seu governo e são aqueles que mandam na economia. Esses três aí, os que mandam nisso aí são engenheiros sociais. Os da mídia principalmente. Esses aí são pesados. Não que o dono da emissora seja um desses, não. Mas esses aí comandam a mídia mais que o dono da emissora. Entendeu? Galera de audiovisual, acho que nem galera de audiovisual, são os engenheiros que estão por detrás mesmo. Como o pessoal da Time Life. As agências de notícia que comandam todas as mídias do mundo. Não sei se você sabe, mas David Icke denunciou isso. Todas as mídias do mundo são comandadas por algumas meia dúzia de agência de notícia, que produzem as notícias para o mundo inteiro. Claro, você tem as notícias locais de cada lugar, mas as notícias locais de cada lugar seguem padrões dessas agências de notícia. Por exemplo, criminalidade, violência contra a mulher, contra negro, isso, aquilo. Segue esse padrão. Entendeu? Não tem mídia. O que você tem é um grande handler, você tem um grande programador que programa nações. É isso que é a mídia. Entendeu? E esse desejo por viajar o mundo inteiro é uma coisa furada, é uma coisa que a pessoa não vai chegar a lugar nenhum.
É uma coisa que foi vendida, uma imagem disso para ela, mas na realidade ela não é nada disso. Não, essa imagem não existe, foi só plantada na cabeça da pessoa para ela seguir isso, para seduzir e tentar ela. A coisa não é do jeito que a pessoa pensa. Quando ela finalmente viajar ao mundo, ela vai ver que aquilo ali é vazio. Quantas pessoas já não vi fazer isso? Viaja o mundo, tenta fazer parecer que está se divertindo, mas não está. É vazio. Porque a pessoa está procurando satisfazer uma imagem que a mídia plantou na cabeça dela que não existe. Não vai conseguir satisfazer nunca.